e nós não sirvamos o pecado como escravos. Infelizmente, tem muito crente que é escravo do pecado. O pecado é o patrão, manda e ele obedece. Toda vez que o pecado chega, exige, pede, determina, o crente obedece. Mas nós morremos com Cristo, nosso velho homem foi crucificado com Cristo exatamente para que você não seja mais escravo do pecado. Para que, como está muito claro aqui, né? Para que não sirvamos o pecado como escravo. Você não pode ter uma vida marcada pela escravidão ao pecado, qualquer que seja ele. Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite, dizer da minha alegria de estar aqui participando do EFR Tampa, rever os irmãos do Projeto Sola, os colegas, rever alguns irmãos e fazer outros, e expor a palavra de Deus. Hoje à noite eu queria falar sobre, dentro do tema de santificação, como é que a gente pode vencer o pecado, como nós podemos quebrar o domínio do pecado sobre nós. E eu quero fazer isso a partir do ensino de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 14, depois nós faremos a exposição da palavra de Deus. Romanos 6, de 1 em diante. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui nessa passagem o apóstolo Paulo ensina aos leitores de Roma, e a nós também, de que maneira nós podemos ser livres do domínio do pecado. Esse capítulo 6, ele inicia a parte da carta aos Romanos que trata da santificação. Do capítulo 1 até o 3, Paulo fala da perdição de toda a raça humana. Do capítulo 3,5 até o 5, ele fala da justificação pela fé. E a partir do 6 até o 8, ele fala da santificação, como é que devem andar aqueles que foram justificados pela fé somente. No capítulo 5, Paulo fez uma comparação, uma analogia, partindo de Adão, que é um tipo de Cristo. Adão é o cabeça da raça. O que aconteceu com Adão, aconteceu com toda a sua descendência. Adão caiu, nós caímos. Adão morreu, nós morremos. Adão se tornou pecador, também nós. Veio o segundo Adão, que é Cristo. E o que aconteceu com Cristo também é a nossa história. Cristo morreu para o pecado, nós morremos também. Cristo ressuscitou dentre os mortos, também nós. Esse é o ponto da comparação que Paulo faz no capítulo 5. E ele termina explicando por que a lei foi dada. Se nós nos tornamos pecadores por causa de Adão e somos justificados por causa de Cristo, para que serve a lei? Para que Deus deu os 10 mandamentos, já que eles não é por eles que nós somos salvos? Ele explica no verso 20 do capítulo 5. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Deus deu a lei para deixar claro que nós somos pecadores, que nós precisamos da intervenção de Deus para a salvação e a santificação. Veio o pecado para que a ofensa se tornasse maior, ficasse clara. Aí ele diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
como várias outras doutrinas da Bíblia, essa também foi sujeita, já no primeiro século, a interpretações erradas. E Paulo aqui, a partir do capítulo 6, ele começa o capítulo 6 respondendo a uma inferência, a uma conclusão errada que alguém pode tirar disso aqui. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. E a inferência errada que Paulo sabia que os judeus em Roma, para onde ele está indo e está escrevendo a carta, levantariam seria essa. Verso 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Porque você acabou de dizer, Paulo, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Ora, então, vamos pecar mais para que nós experimentemos mais da graça. Vamos permanecer no pecado para que nós experimentemos mais a graça de Deus. Isso pode parecer muito doido para a gente dizer, mas na história, houve pessoas que usaram esse argumento. Rasputin, o famoso Rasputin, que era um bispo, um monge da igreja ortodoxa e conselheiro do rei, ele costumava dizer isso nas suas pregações, que nós devemos pecar com requintes de maldade e de perversidade para que a experiência da graça seja mais profunda, porque quanto mais você peca e o seu pecado é mais grave, mais graça você vai experimentar quando você é perdoado. Então, onde abunda o pecado, superabundou a graça. Então, era esse o argumento que estava sendo usado aqui. Resposta de Paulo, quando alguém diz, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, resposta dele no verso 2, de modo nenhum. É uma inferência errada, você está concluindo errado da doutrina da graça de Deus, que o evangelho é uma capa e uma desculpa para que a gente viva no pecado. Para o apóstolo Paulo, é repugnante a ideia de que um crente verdadeiro viva na prática do pecado. Espera aí, pastor, o senhor está indo muito depressa também. Não, eu vou falar para vocês da vida cristã normal. A vida cristã normal é uma vida em que o pecado não é necessário, onde o pecado é acidente e não aquilo que nos define, onde o pecado acontece quando não deveria acontecer. O que nos marca é a vitória sobre o pecado e não sermos derrotados por ele. É exatamente essa a vida cristã normal que nos é apresentada no Novo Testamento e que, infelizmente, talvez às vezes até por conta de uma superênfase que a gente dá na doutrina da depravação total, sem dar a equivalente ênfase na graça de Deus, isso pode causar nos meios reformados. Ou seja, nós vermos o nosso pecado, a nossa corrupção, como sendo aquilo que nos define, quando, na verdade, a Bíblia nos ensina que nós somos libertos do pecado, da escravidão do pecado, já aqui nessa vida, e que esse é o processo chamado de santificação. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Um crente que vive na prática do pecado provoca esse tipo de reação no apóstolo Paulo. E a razão para ele reagir dessa forma, ele coloca aí no final do verso 2. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ele introduz a razão pela qual ele está espantado com a ideia de que um crente possa viver pecando. Ele diz, como é que nós vamos viver na prática do pecado? Nós morremos para o pecado. Nós morremos para o pecado. Aí o crente diz assim, mas pastor, peraí, eu me sinto tudo menos morto para o pecado. Ao contrário, minha natureza está bem viva com relação ao pecado. Como assim? Quando é que eu morri para o pecado? Eu não estou sentindo isso. A resposta de Paulo está no verso 3. Porventura, vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aqui Paulo introduz uma doutrina que nós chamamos de a nossa união mística com Cristo, que é a base não somente da nossa justificação, mas também da nossa santificação. Paulo diz que quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Nós que fomos representados por Cristo, aqueles por quem Cristo morreu, morreram com ele. Naquela cruz, lá no Monte do Calvário, você tinha 3 cruzes.
Na direita tinha um ladrão, na esquerda tinha outro ladrão e no meio tinha milhões de pecadores. Porque ali estava Cristo sendo crucificado, morrendo no lugar desses pecadores, no lugar daqueles que o Pai lhe deu, no lugar dos seus eleitos, amados, antes da fundação do mundo. Cristo morreu e nós morremos com ele, da mesma forma que como Adão caiu e nós caímos com Adão, quando Cristo morreu, nós também morremos com ele há 2000 anos atrás. Isso não é uma questão de você sentir ou não, é uma questão de você tomar pela fé o que a Bíblia está dizendo. Não é uma questão de experiência, isso é um fato. Deus incluiu você na morte de Cristo. E não somente na morte, mas também na sua ressurreição. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, você também ressuscitou com ele. Cristo vive agora para a glória de Deus e dessa forma também você deve viver. A base da nossa santificação e da vitória sobre o pecado é você entender isso aí, que é por causa da nossa união com Cristo que nós podemos viver hoje mortos para o pecado e vivos para Deus, para poder servir a Deus e vencer a iniquidade e a corrupção que nos assedia e que diariamente procura nos levar para longe de Deus. E o batismo simboliza exatamente isso. O batismo é a expressão externa disso que aconteceu, quer seja nos nossos filhos, quando admitidos à aliança, quer seja já na nossa conversão como adultos. O batismo é o símbolo da nossa morte com Cristo e da nossa ressurreição com ele, como Paulo diz aqui no verso 4, sepultados com ele na morte pelo batismo, como Cristo foi ressuscitado, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim andemos nós em novidade de vida. Veja que Paulo diz aqui o propósito disso. Por que que Deus nos uniu na morte de Cristo e na sua ressurreição? Veja o final do verso 4. Para que, como ele foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vida nova, vida espiritual, vida do reino, diferente da vida antiga que você levava. Por isso que eu disse, essa é a vida cristã normal. Deus nos uniu a seu Filho Jesus na morte e na ressurreição, para que nós vivêssemos em novidade de vida. Esse é o propósito, essa é a razão, essa é a maneira pela qual nós podemos ter vitória constante sobre o pecado. Eu não estou falando aqui de perfeccionismo. Deixa eu contar para vocês uma ilustração de um fato real que aconteceu comigo, que ajuda você talvez a entender o que eu estou dizendo aqui. Quando eu fiz o meu mestrado na África do Sul, aproveitei umas férias para fazer uma viagem descendo pelo deserto do Transvaal até a cidade do Cabo, o ponto mais extremo sul da África, e subindo pelo Oceano Índico e entrando para Quassissabanto e Potchefstroom, que era o local onde tinha a Universidade Reformada, onde eu estava estudando. E eu fiz essa viagem junto com um casal de sul-africanos que se tornaram amigos nossos. Nós fomos num carro meio velhinho, né, que eles tinham. A gente até olhou, eu e a minha esposa olhamos um para o outro, será que vai dar conta? Porque era uma viagem assim, de uns 5 a 6 mil quilômetros, não é? Mas o carrinho veio, né, direto, conseguiu deliver, né? Fez a viagem toda direitinho e nos trouxe de volta tranquilo. Quando nós chegamos, um amigo nosso chegou, perguntou, interessado na viagem, como foi a viagem? Foi tudo bem? Aí nós contamos, em que carro vocês foram? Nós dissemos, a idade do carro, inclusive. Ele disse, mas rapaz, e deu tudo certo? O carro não deu nenhum problema? Ele disse, não deu nenhum problema. Teve furado a cada 5 mil quilômetros. Se o seu pneu fura a cada 100 metros, tem alguma coisa errada. O pecado devia ser um acidente na vida do cristão. Não deveria ser o que nos define. Nós não podemos nos livrar dele completamente agora, mas, contudo, ele não pode ter o domínio sobre sua vida. Você não pode ser conhecido como João o fofoqueiro, ou João o linguarudo, ou Maria a intrometida, ou Zeca o ansioso, ou Tomé o incrédulo. O pecado não devia definir sua vida. Mas a vitória sobre o pecado, sim. A vitória sobre o pecado, sim. E eu estou aqui nessa noite para dizer a você que essa é a vida cristã normal. É isso que Deus deseja de você, que você viva uma vida livre do domínio do pecado.
E a base para isso é exatamente a nossa união com o Senhor Jesus. Para que, como diz aqui o final do verso 4, nós andemos em novidade de vida. E a base para isso está no verso 5, Paulo reafirma. Por que nós podemos andar em novidade de vida? Porque se nós fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se Deus nos uniu na morte de Cristo, também nos uniu na ressurreição dele. União na morte significa mortos para o pecado. União na ressurreição significa vida nova para Deus. Se nós morremos com Cristo, também ressuscitamos com ele. E com base nisso é que nós podemos servir a Deus aqui nesse mundo. Agora, a partir daqui, Paulo traz 3 orientações práticas sobre como nós vivemos isso, porque parece muito teórico, isso tudo aqui é alguma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, vivenciado na nossa conversão e no nosso batismo e profissão de fé. Mas a pergunta é como é que eu no dia a dia eu experimento isso aqui? Não é a pergunta que todo mundo quer? Não é isso que todo mundo faz? Não é a resposta que todo mundo quer? Como é que eu vivo uma vida sem pecar? Uma vida onde o pecado não me domina. Se você é crente verdadeiro, eu tenho certeza de que esse é o desejo do seu coração. Se você deseja fazer isso. Então são 3 coisas: sabendo, considerando e oferecendo. São verbos que Paulo usa aqui em seguida. Então vamos lá, sabendo. Verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Verso 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Antes disso, ele tinha dito no verso 3, porventura ignorais, que tem a ver com saber, não é? É o contrário. Vocês ignoram isso? Vocês não sabem? Então, sabei, ignorais, sabedores. Tem mais um? Sim. Lá ele já entra no final do capítulo 6, verso 16. Não sabeis, por aí vai. Você veja a ênfase que o apóstolo Paulo dá em você saber, em você ter conhecimento daquilo que é o Evangelho e o que o Evangelho oferece. Muitos crentes vivem uma vida subcristã e subdesenvolvida porque eles não sabem. Eles não sabem porque não gostam de doutrina, não gostam de teologia, não quer estudar a palavra de Deus. E se você não sabe, você não pode considerar-se nem oferecer-se. É o primeiro ponto. O que é que você tem que saber? Verso 6. Que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, a nossa velha natureza, natureza adâmica. Por que chamaram de velho homem? Porque está ligado a Adão, que foi o primeiro homem e, portanto, é o mais velho. Então nós chamamos de velho homem, porque é a natureza de Adão, a natureza pecaminosa que nós todos temos. Essa natureza foi crucificada com Cristo. Para quê? Veja o verso 6. Para que o corpo do pecado seja destruído. Isso aqui é uma explicação complicada. É mais simples eu fazer uma paráfrase. Para que o domínio do pecado sobre você seja destruído e nós não sirvamos o pecado como escravos. Infelizmente tem muito crente que é escravo do pecado. O pecado é o patrão, manda e ele obedece. Toda vez que o pecado chega, exige, pede, determina, o crente obedece. Mas nós morremos com Cristo, nosso velho homem foi crucificado com Cristo exatamente para que você não seja mais escravo do pecado. Para que, como está muito claro aqui, né? Para que não sirvamos o pecado como escravo. Você não pode ter uma vida marcada pela escravidão ao pecado, qualquer que seja ele. Pecado de ordem sexual, pecado de ordem moral, falta de caráter, na área de honestidade ou desonestidade, o que for. Você não pode viver dominado pelo pecado. Não é esse o plano de Deus, não é essa a vida cristã normal. Se você vive dessa forma, alguma coisa está errada. Talvez você não saiba, começa por aqui. Você é um novato, um neófito, pode estar muitos anos na igreja e nunca aprendeu a respeito disso. Você tem que saber. Por isso que doutrina é importante. Sabedores disso aqui, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, para que nós não sirvamos ao pecado como escravos.
Verso 7. Porque quem morreu está justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aí, ó, os sabedores de novo. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, e quanto a viver, vive para Deus. Nós precisamos saber disso aqui. E se nós não sabemos, nós não podemos nos apropriar disso aqui. Conta a história de um homem que foi garimpar, saiu daqui dos Estados Unidos, foi garimpar, teve uma corrida do ouro lá na Austrália, e muita gente estava ficando rica. Ele vendeu tudo que tinha aqui, pegou um navio, foi para a Austrália, chegou lá, trabalhou durante anos, gastou tudo que tinha, não achou nenhum veio de ouro, ficou pobre, perdeu tudo. Resolveu voltar para casa, Estados Unidos. Chegou no porto para comprar a passagem, o dinheiro que lhe restava dava somente para comprar a passagem. E os centavos que sobraram, ele comprou um pacote de bolacha e um pedaço de queijo. Era só o que dava. E aí, então, ele embarcou, foi para o seu camarote, e lá no primeiro dia ele fatiou aquela fatiazinha de queijo que dava para ver do outro lado, e pegou uma bolacha e comeu. E foi fazendo as refeições até que finalmente a bolacha e o queijo acabaram e estavam na metade da viagem. E aí ele se trancou no camarote para morrer de fome mesmo. O capitão sentiu a falta dele, foi, bateu. Fulano, tá tudo bem aí? Ele abriu a porta. O capitão perguntou, o que está acontecendo? E o que mais doía no homem é que ele passava lá no restaurante e todos os outros passageiros comendo e bebendo o que tinha melhor, todas as refeições, não é? E ele lá sem condições de pagar. E aí o capitão disse, o que está acontecendo? Ah, capitão, você não sabe a minha história. Aí contou a história toda, disse, olha, só sobrou dinheiro para comprar bolacha e queijo e acabou, e eu estou agora aqui pronto para morrer de fome. O capitão deu uma risada e disse, você não sabia que as refeições estavam incluídas no preço da passagem? Veja como saber é importante, não é? Exatamente porque ele não sabia, ele ia morrer de fome. Cristãos estão morrendo de fome, sendo escravos do pecado, vivendo uma vida subcristã, porque eles não sabem, porque eles não conhecem a grandeza do Evangelho, as riquezas de Deus, a graça de Deus que nos está aqui ensinada na Escritura. Saber é a primeira coisa, mas só saber não é suficiente. Você precisa agora considerar-se. Considerar-se. Aqui eu vou usar uma expressão que tem sido usada errada em alguns meios, mas eu vou usar da maneira certa. Você tem que tomar posse. Tá? Você tem que tomar posse dessa verdade, que é o considerar-se. Tá bom? Está no verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você não somente tem que saber, mas você tem que considerar-se, ou seja, assumir uma vida partindo desse pressuposto, tomar posse disso pela fé. Pela fé. Nem sempre é algo que você vai sentir, algo que você vai experimentar, mas é você tomar Deus na sua palavra. Você diz assim, Deus, eu não estou me sentindo morto para o pecado, ao contrário, eu também não estou me sentindo vivo para o serviço de Deus. Eu, na verdade, me sinto muito culpado, me sinto com medo, receioso, com vergonha. Mas não é uma questão de sentimentos, é uma questão de você tomar Deus na sua palavra. Ele está dizendo que nós fomos unidos a Cristo na sua morte e nós ressuscitamos com Cristo na sua vitória sobre a sepultura. Então, saiba disso e considere-se assim. Quando a loteria esportiva começou, estava lá em Recife, eu era uma criança, Samuel não tinha nem nascido. E sabe quando lembra? Quem lembra como é que era? Eram 13 jogos e furava a cartelinha. Quem lembra disso aí? Cadê? Pastor, graças a Deus, não tem um para disciplinar, pastor. Jogava na loteria, tá vendo? Isso aí. Já anotou? Disciplina depois. Bom, mas o que é que acontecia? Então, era aquela cartelinha com 13 jogos, você ia marcando e tal. Tinha um cidadão que apostou. E aí a gente ficava acompanhando no radinho de pilha, né? Ficava acompanhando no radinho de pilha para ver qual é o resultado do jogo. Aí, primeiro jogo, ele acertou, marcou. Segundo, acertou. Terceiro, quarto, 10 jogos ele acertou todo. 12 jogos ele acertou todo, ele reuniu a família, né? Esperando o resultado. Quando deu o jogo,
Resultado do 13º jogo, ele tinha feito os 13 pontos. Nossa, esse homem, quando soube que fez 13 pontos, considerou-se o quê? Rico. O que é que ele fez? Deu a mobília para a sogra, deu o carro para o vizinho, comprou, já foi fazendo planos para fazer viagens para a Europa. É verdade que no dia seguinte ele descobriu que mais 3.000 pessoas também fizeram 13 pontos na loteria. Mas o ponto, e ele não ganhou quase nada, mas o ponto aqui é que quando ele soube, ele considerou-se e passou a agir uma pessoa rica. Então, esse é o ponto aqui. Deus está dizendo, você está morto para o pecado e você está vivo para Deus. Portanto, considere-se assim. Passe a viver como isso. Exemplo prático. Agostinho de Hipona, homem de Deus, antes de se converter, teve uma vida devassa, imoral. Ele é um dos grandes teólogos da igreja, viveu no século IV. Hipona, norte da África. Agostinho se converteu. E um dia ele estava andando na rua, uma das antigas paixões, um dos casos, uma das amantes que ele tinha, passando, o reconheceu, mais ou menos de longe, e reconheceu e disse, Agostinho! Ele olhou para trás, viu quem era, continuou andando, né? E a mulher gritando, Agostinho! Pela rua, né? Agostinho! E Agostinho andando, sem olhar para trás. E, finalmente, quando a mulher estava gritando, a mulher disse assim, Agostinho, sou eu! Ele virou para trás e disse, mas não sou eu! Faça isso. Considere-se morto para o pecado. Morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. E com base nisso você vai fazer o que está no verso 12. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não deixe o pecado reinar. Ele não é mais rei. Ele foi destronado. Outro é o rei do seu coração. Outro é aquele que se senta no trono da sua vida. Não mais o pecado. Você não tem que obedecer. Quando vier a tentação, você não tem que cair. Esse é o problema. Nós somos doutrinados, talvez, a dizer assim, que nós estamos pecando o tempo todo por pensamento, palavras e atos. Quando às vezes levanta um irmão para orar publicamente num culto, ele diz, Deus, perdoa a multidão das minhas ofensas. Eu digo, eita, multidão das ofensas. Está ruim o cidadão, não é? Está ruim o cidadão. Então, eu sei que nós somos pecadores, pessoas às vezes não fazem a distinção entre ser pecado e pecar. Existe uma distinção, ser tentado não é pecado é quando você concorda com isso. Mas a verdade é que muita gente está vivendo uma vida subcristã, dominado pelo pecado, dominado pelo rei pecado que ilicitamente e legalmente tenta controlar e moldar as suas paixões. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Quem é que pode obedecer isso? Somente aquele que sabe e se considera. Aí ele pode dizer isso, não deixar que o pecado reine. Eu, quando criança, gostava muito de ler as histórias de Robinson Crusoe. Também não vou perguntar aqui quem é que lia para não denunciar a idade de ninguém. Mas eu tinha a coleção completa das aventuras, né, de Robinson Crusoe. E tem um episódio lá em que ele, numa viagem, um navio naufragou, ele chegou numa ilha e era uma ilha paradisíaca. Tinha frutas, tinha riachos e ele poderia sobreviver ali o restante da sua vida. Um dia, andando pela ilha, ele encontrou um velhinho encurvado à beira de um riacho. E o velhinho disse para ele, quando ele se aproximou, será que o senhor podia me ajudar a atravessar o riacho aqui? Porque eu não tenho condições. Aí o Robinson Crusoe, na bondade do seu coração, pegou o velhinho, colocou nos ombros, e na hora que o velhinho sentou, deu uma gravata com as pernas no pescoço de Robinson Crusoe, né? Diz assim, e com pernas que pareciam tenaz. E disse, a partir de agora você é meu escravo ou eu lhe mato aqui. E durante dias, não é, o velhinho fez o Robinson Crusoe de escravo. Obrigava ele a pegar fruta, recolher água para beber, fazer comida, andar longas distâncias dentro da ilha. E Robinson tentou de tudo para tirar o velhinho, mas o velhinho não saía. Parecia um alicate no pescoço dele. Até que ele teve uma ideia.
foram dormir, o velho dormia com as pernas entrelaçadas no pescoço dele. Quando acordou naquele dia que o velho disse, levanta, estava morto. Se fingindo de morto, a história diz, né? O Robson se fingiu de morto, se passou por morto. E o velho, né? Levanta, levanta. Quando o velho viu que ele estava morto, relaxou as pernas, e aí Robson pegou ele pelo pescoço, e eu não vou dizer o que é que Robson fez com ele. Mas foi só quando ele morreu que se livrou da tirania daquele velhinho. Você tem que saber que você está morto, você tem que se considerar como morto, porque o pecado não pode dominar quem está morto. Veja a dificuldade, veja o plano de Deus e como Deus resolveu o problema. Deus não tirou o pecado de nós quando nós nos convertemos. E aí Deus tem um dilema, por assim dizer. Ele tem nós que somos seus filhos e tem o pecado que habita em nós. Nós poderíamos pensar que a solução de Deus seria matar o pecado. Mas a solução de Deus não foi matar o pecado. A solução de Deus foi nos matar. Deus nos matou e, portanto, o pecado não pode mais dar ordem. Porque que patrão vai dar ordem a um escravo morto? Você está morto para o pecado. Ele não pode mais dizer a você o que você vai fazer. E você está vivo para servir a um outro Senhor, que é Cristo Jesus. Amém? Saber, considerar-se e agora oferecer-se. Verso 13. Nem ofereçais cada um seus membros, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora você pode oferecer-se a Deus. Agora você pode entregar os seus membros, isso significa o que você é na sua totalidade. As suas capacidades intelectuais, mentais, sua força física, seus dons, talentos, tudo que você é. Você agora pode oferecer a Deus porque você está livre. O próprio Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. Se você é escravo do pecado, está servindo ao pecado, você não pode servir a Deus. Mas agora você foi liberto da escravidão do pecado e agora você pode oferecer a Deus os seus membros como instrumentos de justiça e do reino e da verdade de Deus. Saiba disso. Tome isso pela fé e se ofereça a Deus todo dia. Não se ofereça mais ao pecado, você não tem que fazer isso. Não ofereça nada, seu dinheiro, seu olhar, seus pensamentos, seu tempo, seu celular, todas as suas posses, não ofereça nada disso ao pecado mais. Pastor, será que eu vou conseguir? Claro, porque o poder não vem de você, o poder vem da sua união com Cristo. É pela união com Cristo ressurreto, a vida da ressurreição em nós, que nós podemos viver essa vida sem ser escravos do pecado. Olha a promessa do verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Você conhece isso? Você conhece essa vida em que o pecado não tem domínio sobre você? É o resultado do que Paulo disse até agora. A conclusão é essa do verso 14. O pecado não terá domínio sobre você. Qual a explicação para ele? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Veja que ele começou exatamente com essa questão aí. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Será que devemos continuar pecando a lei, provocando o pecado, para que a graça seja abundante? Resposta de Paulo, ao contrário, a graça de Deus não é uma licença para o pecado, mas é a única coisa que nos liberta do domínio do pecado. Eu queria que você pensasse, examinasse sua vida, fizesse um inventário da sua caminhada cristã até o dia de hoje. Você conhece essa vida de vitória sobre o pecado? Você é definido pelo pecado, dominado pelo pecado? Ele comanda e você obedece? Ou você já aprendeu a viver uma vida, o segredo de uma vida de vitória? Isso aqui a gente não aprende num dia só. Isso aqui é alguma coisa que você tem que praticar todo dia.
Por isso que é bom começar o dia em oração, em comunhão com Deus, dizendo: Deus, me lembra esse dia todo dia, de que eu estou morto para o pecado, que eu sou nova criatura e que o poder do Espírito Santo está em mim. E pelo poder do Espírito eu posso dizer não ao pecado e sim para ti, e posso te servir livremente. Faça isso e aí você está no caminho da santidade. Amém? Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.